Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Título 1. Dos procedimentos da jurisdição civil. Capítulo 1. Dos procedimentos de competência originária. Seção 1. Do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 297. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão ao órgão julgador a que competir o conhecimento do processo. Parágrafo 1º. O órgão fracionário não submeterá ao órgão especial arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Parágrafo 2º. Se a arguição for, 1. Rejeitada, prosseguirá o julgamento. 2. Acolhida, a questão será submetida ao órgão especial. Artigo 298. Incidente de arguição de inconstitucionalidade será distribuído no órgão especial, e, no prazo de 5 dias, o cartório perante o qual tramita o feito providenciará a indicação de acórdão referente a julgamento anterior relativo à mesma lei ou ato normativo, caso exista. Parágrafo 1º. A arguição será considerada irrelevante pelo órgão especial nos casos do parágrafo 1º do artigo 297 deste regimento. Parágrafo 2º. O relator determinará a intimação, por mandado ou carta com aviso de recebimento, das pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado para que, no prazo de 10 dias, possam manifestar-se no incidente. Parágrafo 3º. Será admitida a intervenção da parte legitimada ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade quando demonstrada a relação de pertinência temática com o objeto do incidente, se for o caso, e a manifestação poderá ser feita no prazo previsto no parágrafo 2º, facultadas a apresentação de memoriais e a juntada de documentos. Parágrafo 4º. O relator poderá, em pronunciamento irrecorrível, considerada a relevância da matéria e a representatividade das partes, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades pelo prazo previsto no parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Em seguida, o relator determinará a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para, no prazo de 10 dias, emitir parecer. Parágrafo 6º. Com ou sem a manifestação do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator, que, no prazo de 30 dias, pedirá dia para julgamento. Artigo 299. Efetuado o julgamento com o quórum determinado pela Constituição do Estado de Minas Gerais, proclamar-se-á a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do preceito ou do ato impugnado se num ou noutro sentido se tiverem manifestado 13 desembargadores. Parágrafo único. Não atingida a maioria necessária e ausentes desembargadores em número que possa influir no julgamento, este será sobrestado para concluir-se na sessão seguinte, indicando-se os votos que ainda devam ser acolhidos. Artigo 300. A decisão que acolhe ou rejeita o incidente de inconstitucionalidade, se proferida por maioria de 2/3, constituirá, para o futuro, decisão de aplicação obrigatória em casos análogos, salvo se algum órgão fracionário, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do órgão especial sobre a matéria. Parágrafo único. Cessará a obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo se sobrevier decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República, ou do órgão especial, quando se tratar da Constituição do Estado. Artigo 301. Proferido o acórdão declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, será remetida cópia à Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, que divulgará a ementa da decisão e a comunicará aos desembargadores que integrem os órgãos fracionários e cuja competência tenha pertinência com a decisão do órgão especial. Seção 2. Do mandado de segurança. Artigo 302.
No mandado de segurança da competência originária do Tribunal de Justiça, o processo e o rito procedimental observarão o disposto na legislação específica. Artigo 303. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos na Lei Processual Civil, será apresentada em duas vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e encaminhada à autoridade apontada como coatora. Parágrafo único. Incumbe ao relator determinar ao impetrante, quando não for o caso de concessão de justiça gratuita, o pagamento das despesas processuais necessárias ao processamento da ação. Artigo 304. Distribuído o processo, serão os autos conclusos incontinenti ao relator, a quem incumbirá sua instrução até o dia do julgamento. Artigo 305. Havendo litisconsorte necessário, o relator ordenará que o impetrante promova, no prazo de 10 dias, a sua citação para que este, em igual prazo, possa se pronunciar. Parágrafo único. Quando se tratar de segurança impetrada contra ato judicial, dispensa-se a citação exigida no caput deste artigo, mas o relator determinará a autoridade coatora que notifique, nos autos do processo em que foi praticado o ato impugnado, o advogado da parte contrária para intervir, no prazo de 10 dias, no mandado de segurança. Artigo 306. Prestadas ou não as informações e vencido o prazo concedido ao litisconsorte necessário, será dada vista à Procuradoria-Geral de Justiça pelo prazo de 10 dias e, em seguida, os autos serão conclusos ao relator, que deverá pedir dia e submetê-lo a julgamento na primeira sessão subsequente, facultando-se às partes e ao representante do Ministério Público a sustentação oral por até 15 minutos. Artigo 307. Requerido o mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, o cartório extrairá cópia para encaminhamento à autoridade indicada como coatora e, se for o caso, na hipótese do artigo 306 deste regimento. Artigo 308. Concedida a liminar ou mandado de segurança, será transmitido em ofício, por mandado, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da decisão ou sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Parágrafo único. A comunicação poderá ser feita por qualquer dos meios previstos no artigo 307 deste regimento. Seção 3. Da suspensão de segurança, liminar e tutela antecipada. Artigo 309. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente poderá suspender, em decisão fundamentada e nas causas de competência recursal do tribunal, a execução de liminar e de sentença concessiva em mandado de segurança, bem como de liminar ou tutela antecipada em ação cautelar, ação popular e ação civil pública proferidas em primeira instância. Parágrafo único. Caberá agravo interno, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 dias, para o órgão especial, da decisão que, 1. Deferir o pedido de suspensão da execução de liminar e de sentença concessiva de mandado de segurança, 2. Decidir o pedido de suspensão de liminar ou tutela antecipada em ação cautelar, ação popular e ação civil pública. Seção 4. Do habeas data. Artigo 310. No habeas data da competência originária do Tribunal de Justiça, o processo e o rito procedimental observarão o disposto na legislação específica. Artigo 311. A petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos na legislação processual pertinente, será apresentada em duas vias, devendo os documentos que instruírem a primeira ser reproduzidos por cópia na segunda e encaminhados à autoridade coatora. Parágrafo único. O impetrante indicará à autoridade coatora que se nega a fornecer suas informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou dos dados que deseja retificar. Artigo 312.
Protocolada a inicial, a distribuição será feita a desembargador integrante do órgão especial ou de Câmara Civil, observada a respectiva competência. Artigo 313. Autuados pela unidade administrativa competente, os autos serão conclusos, no prazo de 24 horas, ao relator, a quem incumbirá a instrução do processo até a data do julgamento. Artigo 314. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data ou se lhe faltar algum dos requisitos legais. Parágrafo único. Da decisão que indeferir a inicial caberá agravo interno, no prazo de 15 dias, ao órgão competente. Artigo 315. Ao despachar a inicial, o relator mandará ouvir a autoridade indicada na inicial, mediante ofício acompanhado da segunda via da petição, instruída com as cópias dos documentos, a fim de que preste informações, no prazo de 10 dias. Parágrafo único. O cartório juntará aos autos cópia do ofício e prova de sua remessa ao destinatário. Artigo 316. Transcorrido o prazo de 10 dias do pedido de informações, com ou sem essas, serão os autos encaminhados ao Ministério Público, que emitirá parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Devolvidos os autos, o relator deverá pedir dia e submetê-lo a julgamento na primeira sessão subsequente. Artigo 317. Julgado procedente o pedido, o cartório encaminhará, por ofício, cópia do acórdão à autoridade coatora. Artigo 318. Aplicam-se ao habeas data, no que couber, as normas processuais da legislação específica do mandado de segurança. Seção 5. Do mandado de injunção. Artigo 319. O mandado de injunção terá seu processo iniciado por petição, apresentada em 2 vias, que preencherá os requisitos previstos na Lei Processual Civil, devendo o autor indicar a autoridade competente que se omitiu na elaboração da norma regulamentadora que torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Parágrafo único. A segunda via da inicial será instruída com cópia de todos os documentos. Artigo 320. Protocolada a inicial, a distribuição será feita a desembargador integrante do órgão especial, a quem os autos serão conclusos no prazo de até 24 horas. Artigo 321. Se o requerente alegar que o documento necessário à prova da omissão se acha em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão, o relator, preliminarmente, por ofício, ordenará a exibição desse documento em original ou em cópia autenticada e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Se a autoridade que se recusa a fornecer a certidão for a própria indicada como competente para a elaboração da norma, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Parágrafo 2º. Se for outra autoridade, obtido o documento, o cartório extrairá cópia para juntar à segunda via da petição. Artigo 322. Se for manifesta a incompetência do tribunal ou se a petição inicial não atender aos requisitos legais, poderá o relator indeferir, desde logo, o pedido. Parágrafo único. Da decisão caberá agravo interno no prazo de 15 dias. Artigo 323. Ao despachar a inicial, o relator mandará ouvir a autoridade nela indicada, mediante ofício acompanhado da segunda via da petição, instruída com as cópias dos documentos, a fim de que preste as informações, no prazo de 10 dias. Artigo 324. Transcorrido o prazo previsto no artigo anterior, serão os autos encaminhados ao Ministério Público, que emitirá parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Devolvidos os autos, o relator pedirá dia para julgamento e determinará a remessa do processo ao primeiro vogal, devendo indicar as peças que serão encaminhadas aos demais vogais. Artigo 325. Julgado procedente o pedido, o cartório encaminhará, por ofício, cópia do acórdão à autoridade competente.
Artigo 326. Aplicam-se ao mandado de injunção, no que couber, as normas processuais da legislação específica do mandado de segurança. Seção 6. Da ação direta de inconstitucionalidade. Subseção 1. Da admissibilidade do procedimento. Artigo 327. A petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal perante a Constituição do Estado será apresentada em duas vias, instruída a segunda com cópia de todos os documentos e acompanhada de instrumento de procuração quando subscrita por advogado. Parágrafo 1º. Proposta ação, não se admitirá desistência, ainda que o Procurador-Geral de Justiça se manifeste por sua improcedência. Parágrafo 2º. Não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo de 15 dias, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 328. A petição inicial indicará, 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. 2. O pedido, com suas especificações. Artigo 329. A petição inicial inepta, não fundamentada, a manifestamente improcedente e a insuficientemente instruída serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo 1º. O relator poderá determinar que o autor emende a inicial no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Parágrafo 2º. Caberá agravo interno da decisão que indeferir a inicial, no prazo de 15 dias. Artigo 330. O relator pedirá informações ao órgão ou às autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, encaminhando-lhe a segunda via da petição inicial acompanhada das cópias dos documentos apresentados. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do pedido, podendo ser, em caso de urgência, dispensadas pelo relator, ad referendum do órgão especial. Artigo 331. Decorrido o prazo das informações, será ouvido o Procurador-Geral de Justiça, que deverá manifestar-se no prazo de 15 dias. Artigo 332. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório e determinará o encaminhamento dos autos à revisão, indicando as peças ou documentos que deverão ser remetidos aos vogais. Artigo 333. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo único. As informações, perícias e audiências a que se refere o caput deste artigo serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Artigo 334. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade da lei ou do ato normativo impugnado, se num ou noutro sentido se tiver manifestado a maioria absoluta dos membros do órgão especial. Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, estando ausentes desembargadores em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de serem colhidos oportunamente os votos faltantes. Artigo 335. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 336. Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato mediante a remessa da cópia do acórdão. Parágrafo único.
O cartório competente encaminhará a cópia do acórdão à Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, que dará a devida divulgação. Artigo 337. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o órgão especial, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Artigo 338. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o presidente do tribunal fará publicar em sessão especial do Diário do Judiciário Eletrônico a parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública Estadual e Municipal. Subseção 2. Da medida cautelar. Artigo 339. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do órgão especial, após a audiência do órgão ou autoridade da qual emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverá pronunciar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente da autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato, observado prazo de 15 minutos. Parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, a medida cautelar poderá ser deferida pela maioria absoluta do órgão especial sem a audiência do órgão ou da autoridade da qual emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo 4º. Se a decisão for proferida em período de recesso, o relator submeterá sua decisão ao órgão especial na primeira sessão subsequente. Parágrafo 5º. O cartório competente do tribunal providenciará, no prazo de 5 dias, ajuntada aos autos de cópia de acórdãos referentes a julgamentos anteriores relativos à mesma lei ou ato normativo proferidos pelo órgão especial, caso existam, ou de informação de sua não existência. Parágrafo 6º. Concedida a medida cautelar, o presidente do Tribunal de Justiça fará publicar em sessão especial do Diário do Judiciário Eletrônico a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias. Artigo 340. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeitos ex nunc, salvo se o órgão especial entender, por decisão da maioria absoluta, que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Parágrafo único. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Artigo 341. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após prestação das informações, no prazo de 10 dias, e a manifestação do Procurador-Geral de Justiça no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao órgão especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Seção 7. Da ação declaratória de constitucionalidade, subseção 1, da admissibilidade do procedimento, artigo 342. A petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual perante a Constituição do Estado será apresentada em 2 vias, instruída a segunda com cópia de todos os documentos e acompanhada de instrumento de procuração quando subscrita por advogado. Parágrafo 1º. Proposta ação, não se admitirá a desistência. Parágrafo 2º. Não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 343.
A petição inicial indicará: 1. O dispositivo de lei ou ato normativo estadual questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. 2. O pedido, com suas especificações. 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Artigo 344. A petição inicial inepta, não fundamentada, a manifestamente improcedente e a insuficientemente instruída serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Caberá agravo interno da decisão que indeferir a inicial, no prazo de 15 dias. Artigo 345. Apresentada a petição inicial e não sendo indeferida, será aberta vista ao Procurador-Geral de Justiça, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Artigo 346. Aplica-se ação declaratória de constitucionalidade, no que couber, o disposto na subseção 1 da seção 6 deste capítulo. Subseção 2. Da medida cautelar. Artigo 347. A medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade consiste na determinação de que os juízes de direito e os órgãos fracionários do tribunal suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o presidente do Tribunal de Justiça fará publicar em sessão especial do Diário do Judiciário Eletrônico a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias. Seção 8. Da ação rescisória. Artigo 348. A petição inicial deverá conter os requisitos estabelecidos na Lei Processual Civil e estar acompanhada do comprovante do depósito e da certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão de mérito. Parágrafo 1º. O relator poderá ordenar que o autor, no prazo de 15 dias, emende a inicial quando esses requisitos não forem cumpridos ou quando esta apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento liminar. Parágrafo 2º. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar ação rescisória, o autor também será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda, 1. Não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966, do CPC, 2. Tiver sido substituída por decisão posterior. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Parágrafo 4º. A petição inicial será indeferida liminarmente nos casos indicados na Lei Processual Civil e quando não realizado o depósito a que alude o caput deste artigo. Parágrafo 5º. Caberá agravo interno da decisão que indeferir a inicial, no prazo de 15 dias. Artigo 349. Estando a petição inicial em condições de ser recebida, o relator examinará o pedido de tutela antecipada ou cautelar, se houver, e determinará a citação do réu, assinando-se prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para que conteste a ação. Parágrafo 1º. Fim do prazo, com ou sem resposta, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum estabelecido no Código de Processo Civil, inclusive no que concerne às regras sobre os meios de prova e sua produção. Parágrafo 2º. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar competência a juiz de direito da comarca onde deva ser produzida, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 350. Incumbe ao relator decidir sobre as questões incidentes, inclusive a impugnação ao valor da causa, e, se verificar a relevância de matéria preliminar que ponha a termo o processo, lançará sucinto relatório e submetê-lo a julgamento do órgão competente. Artigo 351.
Das decisões interlocutórias proferidas pelo relator caberá agravo interno, no prazo de 15 dias. Artigo 352. Se for o caso de julgamento antecipado do mérito, o relator determinará, nas hipóteses da legislação processual civil, a oitiva do Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de 10 dias. Artigo 352. A concluída a instrução, será aberta a vista dos autos, sucessivamente, ao autor e ao réu, para razões finais no prazo de 10 dias e, a seguir, se for o caso, ao Procurador-Geral de Justiça, para emitir parecer, em igual prazo. Artigo 353. Findos os prazos do artigo 352-A, os autos serão conclusos ao relator, que, no prazo de 30 dias, pedirá dia para julgamento. Artigo 354. Na sessão de julgamento, após o relatório, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 15 minutos para cada um, para sustentação oral. Parágrafo único. Ao Procurador-Geral de Justiça, se o solicitar, conceder-se-á igual prazo para falar depois das partes, caso atue como fiscal da lei. Artigo 355. Qualquer questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo-se incompatível com a decisão daquela. Parágrafo único. Versando a preliminar sobre nulidade que possa ser sanada, o julgamento será, se necessário, convertido em diligência, voltando os autos, para esse fim, ao relator. Artigo 356. Fim do debate, se houver, seguir-se-ão a discussão e o julgamento, votando o relator e os vogais que a ele se seguirem na ordem de antiguidade. Parágrafo único. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a sentença ou o acórdão e proferirá, se for o caso, novo julgamento da causa. Seção 9. Do conflito de competência entre juízes de primeiro grau. Artigo 357. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, quando o conflito for positivo, determinar o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo 1º. Em seguida, determinará a oitiva dos juízes, no prazo de 5 dias, se não tiverem sido mencionados os motivos pelos quais se julgam ou não competentes ou quando forem incompletos os documentos apresentados. Parágrafo 2º. A Procuradoria-Geral de Justiça somente será ouvida, no prazo de 5 dias, quando a causa abranger as situações nas quais a intervenção do Ministério Público é obrigatória nos termos da legislação processual civil. Parágrafo 3º. O relator poderá decidir, de plano, o conflito de competência quando sua decisão se fundar em 1. Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. 2. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Artigo 358. Os autos serão colocados em mesa na primeira sessão que se seguir a conclusão ao relator, e, ao decidir o incidente, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Parágrafo único. Os autos do processo do conflito serão apensados aos autos originários e remetidos ao juiz declarado competente. Artigo 359. O conflito de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa será processado e julgado, observando-se, no que for cabível, o disposto nesta seção. Seção 10. Do cumprimento da sentença. Artigo 360. O cumprimento da sentença, em causas de competência originária do tribunal, será requerido ao relator do acórdão na forma da legislação processual civil, sempre que ele permanecer no órgão fracionário, promovendo-se nova distribuição para o seu sucessor, se ele não mais o integrar, ou, caso ainda não provida vaga, nos moldes do parágrafo 8º do artigo 79 deste regimento.
Parágrafo 1º. O relator poderá delegar a prática de atos executivos a juiz de primeiro grau. Parágrafo 2º. Compete ainda ao relator decidir as questões incidentes do processo de cumprimento da sentença, bem como decretar a sua extinção, nos casos previstos em lei, cabendo dessas decisões agravo interno para o órgão prolator do acórdão exequendo, no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. Tomada decisão de natureza urgente e passível de execução provisória pedida pela parte, o relator comunicará o dispositivo da decisão à autoridade ou à pessoa quem couber dar-lhe cumprimento, pela forma que o interessado indicar. Artigo 361. Em caso de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo estadual, por decisão definitiva limitada ao texto da Constituição do Estado de Minas Gerais, o presidente do Tribunal de Justiça encaminhará a decisão à Assembleia Legislativa para os fins do inciso 29 do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. No caso de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo de município, a remessa será feita à respectiva Câmara Municipal. Seção 11 das ações coletivas relacionadas ao exercício do direito de greve. Artigo 362. As ações coletivas relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos estaduais e municipais não regidos pela consolidação das leis do trabalho são da competência originária do Tribunal, observam o disposto na legislação pertinente neste regimento e terão tramitação preferencial no cartório. Artigo 363. A petição inicial observará os requisitos previstos na legislação processual e será acompanhada de prova documental que demonstre a existência de negociação prévia entre as partes. Artigo 364. Distribuída a ação, o relator designará, no prazo de até 2 dias úteis, a realização de audiência de conciliação e determinará a intimação das partes e do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. A intimação ao representante legal das partes poderá ser feita por telefone, telegrama, fax, mensagem eletrônica ou mandado, com a certificação nos autos. Artigo 365. O relator, se houver pedido de medida liminar, poderá decidi-la imediatamente ou nas 24 horas que se seguirem à realização da audiência de conciliação. Parágrafo 1º. Da decisão que deferir ou indeferir a liminar, caberá agravo interno no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. O relator, se não reconsiderar a decisão recorrida, apresentará relatório e colocará o processo em mesa para julgamento em sessão a ser realizada no prazo máximo de 5 dias, na qual proferirá voto. Artigo 366. Frustrada a conciliação, será apresentada a contestação no prazo de 5 dias, e, em seguida, será ouvido, em igual prazo, o Procurador-Geral de Justiça. Artigo 367. Recebidos os autos, o processo será incluído em pauta preferencial para julgamento, sobretudo na ocorrência ou iminência de paralisação do trabalho. Parágrafo 1º. O relator, no prazo de 5 dias, apresentará o relatório, colocará o processo em mesa para julgamento e indicará as peças dos autos que deverão ser encaminhadas aos vogais. Parágrafo 2º. Na hipótese de greve em serviços ou atividades essenciais e mediante solicitação justificada do relator quanto à urgência, o presidente da turma especializada dispensará a inclusão do processo em pauta, convocará a sessão para julgamento da ação e notificará as partes e o Procurador-Geral de Justiça, com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 3º. Será facultada a sustentação oral às partes e ao Procurador-Geral de Justiça na forma estabelecida neste regimento para o julgamento da apelação, vedado adiamento com preferência. Artigo 368. Realizado o julgamento, o acórdão será publicado em até 5 dias. Seção 11A.
do incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 368-A. O incidente de resolução de demandas repetitivas será instaurado quando houver, simultaneamente, 1. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 2. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Artigo 368-B. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça, 1. Pelo juiz ou relator, por ofício, 2. Pelas partes, por petição, 3. Pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo 1º. O ofício ou a petição serão instruídos com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente distribuídos a uma das seções cíveis, observada a matéria. Parágrafo 2º. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja novamente suscitado. Parágrafo 3º. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Parágrafo 4º. A desistência ou o abandono do processo não impede o exame do mérito do incidente. Parágrafo 5º. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e assumirá a titularidade em caso de desistência ou abandono. Parágrafo 6º. Se o objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas abranger questão jurídica de direito material ou processual que seja de aplicação comum a todas as câmaras cíveis, o julgamento feito por uma das seções cíveis em processo de sua competência vinculará todos os órgãos jurisdicionais, na forma do artigo 368-J. Parágrafo 7º. O relator, ao suscitar o incidente, suspenderá o andamento do recurso ou do processo de competência originária, até que a seção cível acolha o ir para análise e julgamento, quando então declinará da competência, remetendo-se-lhe os autos para julgamento, na forma do artigo 978, parágrafo único, do CPC. Artigo 368-C. Distribuído o incidente, o relator poderá, 1. Requisitar à unidade administrativa competente informações sobre se o objeto do incidente já foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo sobre a mesma questão jurídica. 2. Indeferir liminarmente o incidente quando formulado por parte ilegítima. Artigo 368-D. Em seguida, o relator pedirá dia para julgamento e a turma julgadora fará o juízo de admissibilidade do incidente considerando a presença dos requisitos mencionados na Lei Processual Civil. Artigo 368. E será admitida a sustentação oral pelas partes, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública pelo prazo de 15 minutos. Artigo 368-F. Admitido o incidente independentemente de lavratura do acórdão, o relator, 1. Suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado. 2. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo em que se discute o objeto do incidente, os quais as prestarão no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. A determinação de suspensão dos processos será publicada, por 3 vezes consecutivas, no Diário do Judiciário Eletrônico, e comunicada, observada a matéria, aos integrantes das respectivas câmaras cíveis, bem como aos juízes de primeira instância, preferencialmente, por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo em que tramita o processo. Artigo 368. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida.
Parágrafo 1º. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator determinará a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias, e, em seguida, pedirá dia para julgamento. Parágrafo 3º. O incidente será julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 4º. Superado o prazo previsto no parágrafo 3º, cessa a suspensão dos processos prevista no artigo 368-f, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Artigo 368. Horas no julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem: 1. O relator fará a exposição do objeto do incidente e indicará todos os argumentos que são pertinentes e foram declinados pelas partes. 2. Poderá sustentar suas razões, sucessivamente, o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. B. Os demais interessados, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Parágrafo único. Considerado o número de inscritos, o prazo poderá ser de 60 minutos. Artigo 368. O relator e os demais julgadores emitirão voto motivado no qual deverá ocorrer a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Parágrafo 1º. O presidente somente votará em caso de empate. Parágrafo 2º. A emenda será redigida pelo relator para o acórdão e deverá traduzir a posição majoritária do colegiado sobre a questão de direito objeto do incidente. Artigo 368. J. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada, 1. A todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam abrangidos pela jurisdição do Tribunal de Justiça, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais. 2. Aos casos futuros que versem sobre idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do Tribunal, salvo revisão da tese jurídica em incidente próprio. Parágrafo 1º. Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. Parágrafo 2º. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada. Artigo 368-k. A seção civil que julgou o incidente e fixou a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária e o processo de competência originária do qual se originou o incidente. Artigo 368. Incumbirá ao primeiro vice-presidente do tribunal dar ampla publicidade e divulgação da instauração e julgamento do incidente, bem como promover o imediato registro eletrônico do objeto do incidente e do resultado do julgamento no Conselho Nacional de Justiça para a inclusão em cadastro. Artigo 368. O Tribunal de Justiça manterá banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre as questões de direito submetidas ao incidente mediante a indicação dos fundamentos determinantes da decisão, seu conteúdo e os dispositivos normativos a ela aplicados. Artigo 368-n. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo órgão que julgou o anterior incidente, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados na Lei Processual Civil. Parágrafo único. O novo incidente será distribuído, preferencialmente, ao relator do incidente anterior, e, caso não seja possível, a distribuição será livre. Seção 11b.
do incidente de assunção de competência, artigo 368. O relator proporá, de ofício ou a requerimento dos integrantes da turma julgadora, da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que o processo seja submetido à apreciação da seção cível quando, 1. O julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 2. Ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre as câmaras cíveis do tribunal. Parágrafo 1º. A proposição de instauração do incidente deverá demonstrar a presença dos requisitos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, inclusive, se for o caso, os acórdãos ou julgamentos que comprovem a divergência entre os órgãos fracionários do tribunal no último biênio. Parágrafo 2º. Acolhida a proposta e lavrado o acórdão, o processo será distribuído a desembargador integrante do órgão referido no caput deste artigo, que determinará a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. Recebidos os autos, o relator, no prazo de 15 dias, pedirá dia para julgamento, e o relatório conterá a indicação dos fundamentos relativos à tese jurídica discutida no processo, sendo facultado às partes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, quando esta houver requerido a instauração do incidente, sustentar oralmente suas razões pelo prazo de 15 minutos. Parágrafo 4º. Reconhecendo o interesse público na assunção de competência e não havendo a questão jurídica de direito material ou processual sido julgada de forma definitiva pelos tribunais superiores, a seção cível julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, e as razões constantes do acórdão vinculam todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão da tese. Parágrafo 5º. No âmbito do julgamento, a seção cível definirá a interpretação a ser observada, e caberá a cada integrante emitir voto fundamentado sobre o objeto do incidente, sendo que o presidente somente votará em caso de empate. Parágrafo 6º. Recusada a competência por não haver interesse público ou por não ser relevante a questão de direito, o feito será devolvido à Câmara de origem para prosseguir o julgamento. Artigo 368. Páginas. A revisão da tese jurídica firmada no incidente de assunção de competência far-se-á pela seção cível e observará o disposto no artigo 368, seção 12. Dos processos acessórios. Subseção 1. Da tutela provisória. Artigo 369. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Artigo 370. O requerimento de tutela provisória seguirá os requisitos previstos na Lei Processual Civil, e incumbe ao relator examiná-lo, podendo delegar ao juiz de primeiro grau a realização de ato de instrução. Parágrafo único. Da decisão interlocutória do relator caberá agravo interno no prazo de 15 dias. Artigo 371. Concluído o procedimento, o relator fará o relatório e pedirá dia para o julgamento. Subseção 2. Do incidente de falsidade. Artigo 372. Incidente de falsidade, processado nos termos da Lei Processual Civil perante o relator do processo, será julgado pelo órgão a que competir a decisão da causa principal. Parágrafo 1º. O relator poderá delegar os atos da instrução a juiz de primeiro grau. Parágrafo 2º. O relator suspenderá o julgamento do processo principal, a fim de que este e o incidente de falsidade sejam decididos em uma única sessão. Parágrafo 3º. Das decisões interlocutórias do relator caberá agravo, no prazo de 5 dias. Subseção 3. Da habilitação incidente. Artigo 373. A habilitação incidente será requerida ao relator, perante ele processada e por ele julgada, na forma estabelecida na Lei Processual Civil.
Parágrafo único. Da decisão do relator caberá agravo, no prazo de 5 dias. Seção 13. Do habeas corpus. Artigo 374. Aos habeas corpus da competência das câmaras cíveis aplicar-se-á, no que couber, o procedimento estabelecido neste regimento para aqueles de natureza criminal. Capítulo 2. Dos recursos cíveis. Seção 1. Da apelação. Artigo 375. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, 1. Determinará as diligências indispensáveis à regularização do processamento do recurso, 2. Mandará abrir vista à Procuradoria-Geral de Justiça, se for o caso, 3. Decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5, do CPC. Artigo 375. A quando o recurso de apelação for recebido somente no efeito devolutivo, o apelante poderá, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requerer a concessão do efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada, 1. Ao tribunal, no período compreendido entre a sua interposição e a distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, 2. Ao relator, se já distribuída a apelação. Parágrafo 1º. O requerimento deverá conter, 1. O nome e a qualificação das partes e dos advogados, 2. A exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 3. A indicação detalhada dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida. Parágrafo 2º. A petição dirigida ao relator será instruída com os seguintes documentos: 1. Petição inicial e contestação, 2. Sentença e a certidão da data de intimação, 3. Recurso de apelação, já protocolizado, com a prova da sua tempestividade e do recolhimento do preparo, 4. Outras peças que o recorrente entender necessárias à compreensão da controvérsia, inclusive aquelas que não tenham sido juntadas no processo, mas que possam, nos termos da lei processual civil, ser objeto de apreciação pelo tribunal. Parágrafo 3º. As cópias das peças e documentos indicados no parágrafo 2º poderão ser declaradas autênticas ou inexistentes pelo advogado. Parágrafo 4º. O relator intimará o requerente para que, no prazo de 5 dias, providencie a juntada das peças mencionadas no parágrafo 2º ou de outras que sejam necessárias à apreciação do pedido, sob pena de indeferimento liminar. Parágrafo 5º. Havendo algum vício sanável, o relator intimará o requerente para que o supra no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento ou não conhecimento do pedido. Parágrafo 6º. A não apreciação do pedido por vício formal não impede que o requerente reitere o pedido, desde que prove haver sanado o vício. Parágrafo 7º. Caberá agravo interno, no prazo de 15 dias, da decisão que concede ou indefere o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Artigo 376. Não sendo caso de se proceder na forma do artigo 375, ou já se tendo assim procedido, o relator examinará os autos e, no prazo de 30 dias, os restituirá ao cartório com relatório, exporá os pontos controvertidos sobre os quais versar o recurso e pedirá dia para julgamento. Artigo 377. Devolvidos os autos ao cartório, poderão ser conclusos aos vogais, quando solicitado. Artigo 378. O julgamento da apelação será tomado pelo voto de 3 desembargadores, observada a ordem de antiguidade. Parágrafo único. Na hipótese de ocorrer divergência entre os julgadores, observar-se-á o disposto no artigo 115-A deste regimento. Artigo 379. A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo. Artigo 380.
Havendo vício passível de ser sanado antes do julgamento da apelação, o relator adotará as providências previstas no artigo 108 deste regimento. Artigo 381. Aplicam-se as regras desta seção, no que couber, aos julgamentos dos demais processos sujeitos ao duplo grau de jurisdição. Seção 2. Agravo de instrumento. Artigo 382. Distribuído o agravo de instrumento, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que poderá, no prazo de 5 dias, 1. Negar-lhe ou dar-lhe provimento na forma da lei processual civil, 2. Atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, 3. Ordenar a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo diário do judiciário eletrônico ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 4. Determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. As determinações decorrentes da decisão que atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, serão cumpridas preferencialmente no juízo de origem, mediante comunicação do relator. Parágrafo 2º. Contra a decisão que conceder ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela recursal antecipada, caberá agravo interno no prazo de 15 dias, observado o disposto no artigo 386 deste regimento. Artigo 383. Concluída a instrução do processo nos termos da Lei Processual Civil, o relator apresentará o relatório e pedirá dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Artigo 384. O julgamento do agravo será tomado pelo voto de 3 desembargadores, seguindo-se ao do relator os dos 2 desembargadores que o sucederem na ordem de antiguidade. Parágrafo único. Quando houver a reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito, o julgamento seguirá na forma prevista no artigo 115-A deste regimento. Artigo 385. Ocorrido o trânsito em julgado, somente serão encaminhados à comarca de origem o acórdão ou a decisão monocrática, e o destino dos autos do agravo de instrumento será disciplinado em ato conjunto do presidente do tribunal e do corregedor-geral de justiça. Seção 3. Dos embargos infringentes. Artigo 386, parágrafo 1º e 2º, artigo 387 e parágrafo único. Artigo 388 e parágrafo único. Artigo 389 parágrafo único. Seção 4. Dos embargos de declaração. Artigo 390. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao relator, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Artigo 390. O relator intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 390-B. O relator julgará, de forma monocrática, os embargos declaratórios interpostos contra a decisão unipessoal no prazo de 5 dias. Artigo 390-C. Quando os embargos declaratórios forem interpostos contra acórdão, o relator, se não for necessário observar o disposto no artigo 390-A deste regimento, os apresentará em mesa na sessão subsequente e proferirá voto. Parágrafo único. Se não houver julgamento na sessão designada, o recurso será incluído em pauta automaticamente.
Artigo 390-D. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 393. Parágrafo 1º, deste regimento. Artigo 391. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Parágrafo único. A eficácia da decisão monocrática ou do acórdão poderá ser suspensa pelo respectivo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Seção 5. Do agravo interno. Artigo 392. Nos recursos cíveis e nos processos de competência originária cíveis, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de 15 dias. Artigo 393. O agravo interno será interposto para o órgão colegiado competente para o julgamento do recurso ou do processo de competência originária cíveis. Parágrafo 1º. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2º. O agravo será processado nos próprios autos e dirigido ao relator, que, se não reconsiderar a decisão recorrida, intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, observado o disposto no artigo 382, 3, deste regimento. Parágrafo 3º. Em seguida, o relator fará o relatório e pedirá dia para julgamento, com inclusão na primeira pauta disponível. Artigo 394. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Artigo 395. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa. Artigo 396. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no artigo 395 deste regimento, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Artigo 397. O agravo interno interposto contra a decisão em processo jurisdicional proferida pelo presidente, pelo primeiro vice-presidente ou pelo terceiro vice-presidente do tribunal será interposto para o órgão especial, e será relator o prolator da decisão recorrida, observado o procedimento previsto nos artigos anteriores. Artigo 398. O agravo interno não terá efeito suspensivo. Artigo 399. Em caso de empate, prevalecerá a decisão agravada. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!